Yeah. Fala aí, galera de milhões! Como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no Lidu Esportes. Aqui tem opinião e temos um assunto importantíssimo que vem acontecendo aí nos últimos dias. Uma novela, né? A novela Luizito Soares no Grêmio, que teve a sondagem aí do Inter Miami e recentemente contratou aí o Leonel Messi, que é muito amigo de Soares. Então, com essa, a partir do momento que teve essa sondagem e também a questão do uma possível aí intermediação, conversa com o Messi que poderia estar atraindo, então convencendo o Luizito Soares a jogar no Inter Miami. E aí teve, né, Lilia Mendes, a questão do Luizito Soares dizer que ficaria no Grêmio e cumpriria o contrato. Aí começaram a vir, né, questão do problema dele no joelho, um descontentamento da questão do calendário, enfim, muitas situações. E teve agora, por último, um fato importantíssimo. Primeiramente, né, voltando um pouco atrás, falando na questão da aposentadoria, que o Luiz Soares, uma informação dada por repórter de Zero Hora, né, o Eduardo Gabardo, e outros profissionais do RBS, falando que o Luiz Soares finalizou, né, para a direção do Grêmio essa questão da lesão, muitas dores, e não se sabia até quando ele aguentaria, e também uma possível aposentadoria. Então, uma aposentadoria. Teve a entrevista com o vice de futebol, Paulo Calef, que negou e disse que não existia nada. E aí vem, após o jogo, uma grande vitória, o Grêmio, líder do Campeonato Brasileiro, hoje briga pelo título, tendo um belo momento, mas o que veio roubando a cena foi, depois do jogo contra o Curitiba, a vitória de 5-1, Renato Portaluppi fala a verdade para o torcedor do Grêmio, no caso, Luizito Soares, em que ele diz que muitas coisas estão acontecendo, né? E que existe as dores no joelho também, né? Então, só que ele disse, eu só posso chegar até aí, porque daqui em diante quem tem que se pronunciar é a direção do Grêmio, o presidente do Grêmio, né, o Alberto Guerra. E aí, Lilia Mendes, o fato é que o Renato, ele desmentiu o vice de futebol, Paulo Calef, e fala a verdade em relação ao Luizito Soares, que todas essas questões que foram levantadas são verdadeiras. O que dizer e a tua opinião sobre o caso Luizito Soares, Lilia Mendes? Primeiramente, falar para a galera aí se inscrever no canal, né, e agradecer o carinho da audiência que tem com o canal. É uma novela estranha, né, porque, bom, o Luizito não é um menino de 20 anos, a gente sabe disso, tá tentando jogar num alto nível, joga num alto nível, né, e muito se fala que esse bom momento do Grêmio passa por ele. Ele é um dos maiores assistentes do Grêmio nessa temporada. O gol do Vila Sante passou por ele. Só que a gente sabe, né? No jogo contra o Curitiba ele saiu, pediu para sair, não é a primeira vez que ele pede e botou gelo no joelho, né? Quem tem artrose sabe quanto é dolorido, quanto é sofrido. Eu não sei, eu não tenho, né? Mas acompanho pessoas de perto que têm e sei que, desculpa, e sei que é complicado, né? As dores, ainda mais para ele, que é um jogador que joga em alto nível de super qualidade. Só que a gente também faz um questionamento nos bastidores, a gente conversa muito sobre essas questões futebolísticas, que é muito estranho tu ver o Luizito decidir parar, né? Decidir não, supostamente falar que quer parar, né? Eu acredito muito no que o colega, o Garbardo falou, né?
da Zero Hora, que é um veículo super respeitado aqui no Rio Grande do Sul. Verdade, né? É um jornalista de muita qualidade, né? E aí, a gente sabe que tem muitos jornalistas que querem dar o furo e acabam se apressando, enfim, para dar notícia, mas acredito que o Garabardo não ia, né? Não ia fazer isso. Mais uma vez, peço aqui desculpa pela audiência, pela tosse, acontece, mas não ia fazer isso de dar uma notícia fria, né? E só, É, concluindo aí com o que tu tá falando, abrir um parênteses, Renato, ele não desmentiu a informação. Inclusive, elogiou e não tinha nada contra e não condena nem a informação e nem também a direção do Grêmio, porque é um assunto que realmente delicado e que está sendo tratado com muito cuidado. Tá? Falou isso aí, né? Então, ele não desmentiu a informação. Então, a informação ela procede, tanto é que o Renato acabou confirmando isso, né? Que existe a dores no joelho também, além das outras questões que o Renato não quis se aprofundar, e eu acho que fez o correto, o Renato chegar até um certo ponto e dizer, não, daqui em diante é com a direção. Nesse ponto, eu que sou uma crítica do Renato, não morro de amores por ele, acho que ele é um bom técnico sim pro Grêmio, ele é um técnico que ajeitou o Grêmio, se o Grêmio chegou aos patamares que ele está, o Renato é um dos responsáveis por isso, né, tirou o Grêmio da fila dos títulos, a gente não pode esquecer do antes, mas o Renato é o responsável também, e quando tem que criticar o Renato eu critico, mas também quando tem que elogiar eu elogio, e não é para criar uma. Muitos falaram que ele falou isso para criar uma crise que quer derrubar o Calef. O Paulo Calef, né? Inclusive, posso estar me queimando com ele falando isso, porque eu tenho ele em uma das minhas redes sociais. É um cara inteligente, né? Temos que tomar muito cuidado para falar do Paulo Calef, pois ele é um advogado. Vai que processe todo mundo aqui, né? Então tem que tomar um cuidado para falar dele. Mas eu acho que o Paulo Calef errou no tom, né? Errou, pesou na mão. Primeiro que desrespeitou o colega jornalista, que eu não sei se foi o Matheus Dávila, né? Que fez uma pergunta, né? A gente é jornalista, a gente tem nossa profissão para perguntar, às vezes é impertinente. E como eu falei, eu respeito muito o jornalista que trouxe essa informação. O Soares, a gente se pergunta o que está acontecendo com o Soares, que ele ainda não tinha deslanchado nesse Brasileirão, né? Não tinha feito gols, errar pênalti é uma coisa incomum com o Soares, né? Não estava sendo o Soares 100%. Nesses últimos jogos, ele foi o destaque do Grêmio, só que a gente vê que ele não está conseguindo jogar os 90 minutos, né? E que se o Grêmio não ficar sem o Soares, é o time, né? Querendo ou não, hoje o Grêmio é dependente do Luizito Soares, né? O único centroavante, né? O Grêmio tem ele só. O André Henrique, que fez um gol contra o Curitiba, é um jogador que eu particularmente não conheço a carreira dele, né? Nem sei de onde ele veio, do qual time ele saiu, né? Pode até ser um erro meu de não pesquisar sobre isso, mas é um jogador que é um reserva, né? O Grêmio precisa de um jogador decisivo e o Luizito é um jogador decisivo. Ele tem qualidade no passe, ele tem qualidade no arremate, né? Ele é inteligente, ele é rápido, ele é um jogador que pensa ligeiro. Então, realmente, se o Grêmio perder ele, perde um nome incrível para a temporada e uma aposta, né? Lembrando que o Grêmio não paga o salário do Soares, mas e os patrocinadores? Da onde vai vir o retorno, entendeu? Tava até se questionando isso na empresa que hoje eu trabalho, né? A gente falando, tá, mas o Grêmio lucra com alguma coisa. Os patrocinadores do Grêmio também lucram para ter o Luizito, né? E eu acho, eu acho, a tosse tá mais impertinente do que o Luizito. Eu acho que é o seguinte, eu não sei,
posso estar errada, mas é muito estranho você ver o Luizito anunciar que vai sinalizar, né? Não anunciou, que quer parar quando você tem o time do Messi, que é o melhor amigo do Luizito, que inclusive disse para ele vir jogar no Grêmio, querendo ele, né? Uh, não sei se dá para dizer que, não, ele não faria isso, né? Mas também, como o Renato falou, e ali eu tenho que realmente dar os parabéns pelo que o Renato fez, porque foi uma das algumas entrevistas, na verdade, que posso dizer, dessa vez o Renato soube, foi direto e reto, né? Foi cauteloso, não botou culpa nos jornalistas e também não quis desfazer o que o vice-presidente falou. Talvez o vice-presidente queria tirar um pouco essa questão, né? Ele talvez errou no que ele disse ali, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores do Grêmio, como o Renato falou, tem muita coisa envolvida além das dores no joelho, que pode ser que seja essa coisa de negociação, né? Ele pode talvez se aposente no final do ano, se aposente, abre aspas, no final do ano, deste ano de 2023, e daqui a 6 meses volte a jogar futebol no Inter Eu, Miami para eu acho encerrar a que, carreira. na minha opinião, eu acho que foi usado esse argumento, né? Mas eu acho que acabou se pensando depois, porque, por exemplo, anuncia e diz que vai parar, vai sair do Grêmio porque vai se aposentar e depois aparece jogando no Inter Miami. Eu acho que isso aí, de certa forma, aquele gesto que ele fez foi para tentar consertar isso. Eu Eu acho que acho vai ser o que está seguinte, me acontecendo. arrependi e voltei a jogar. Senti saudade. Teve um jogador que fez isso, eu não lembro agora. É. Mas assim, ó, Teve. teve informação. Primeiro, teve uma entrevista antes dele vir para o Grêmio, em que o Palmeiras tinha interesse no Suárez, em que ele disse que não gostaria de jogar no futebol brasileiro pela questão do calendário apertado, muitos jogos na sequência, já avisando esse problema dele, do joelho. Acaba vindo para o Grêmio, numa tentativa de apostar que pudesse dar certo. Eu acho que o Grêmio errou, eu acho que poderia tratar de uma forma diferente essa questão do Suárez, não jogar tantos jogos e daqui a pouco entrar só no segundo tempo ou não jogar todos os 90 Mas minutos. aí onde é que fica o investimento também, né? Pois é, teria que ser pensado antes. Né? Agora estourou, o jogador está sentindo o calendário e a maratona de jogos aqui no futebol brasileiro e ver numa possibilidade no Inter Miami, onde é que nos Estados Unidos o futebol, o nível de competição é muito menor, jogaria junto com o Messi, que ele tem essa vontade de jogar com o Messi novamente, então tem as tratativas, o que está sendo Mas aí o negociado. Messi podia vir pro Grêmio, né? Sonhos dos torcedores, imagina Messi jogando no Grêmio. Então, O sabe sonho que esse sonho se fala, claro que, né, mas assim, é se fala impossível. muito nisso, Mas era mas impossível também o mas Soares, né? por que se fala isso? Porque se trouxe o Luizito Soares, então, essa Mas o questão Luizito de também era Messi, impossível, né? o Messi, não, mas o Messi sabe, ele é Mas outro o planeta, Luizito, e tu, não é do mesmo nível. o ano O Soares passado, é um grande jogador, entendeu? Mas não dá para você o ano comparar, passado, não dá para comparar vo- o Messi vamos com lá. o Soares. O Messi está muito à frente, entendeu? Você, tô olhando assim o Grêmio do ano passado, tá? A Série B, que a gente ficou meio assim, falando, mas será que o Grêmio vai subir? Porque o Grêmio, vou usar bem o linguajar aqui do Rio Grande do Sul, quando a gente fala que a pessoa tomou um cagaço, né? Se assustou, digamos assim, ficou com as calças na mão, né? O Grêmio subiu não com as calças na mão para a Série A. Então, os torcedores gremistas aqui que vão depois comentar nesse vídeo, e tu e eu, acreditaria, eu não acreditava, que o Soares estaria no Grêmio e que o Grêmio hoje seria o segundo colocado do Campeonato Brasileiro? Aí onde é que eu chego ao ponto? Através disso, quando se falou na questão do Messi, será que é possível? E se não tivesse acontecido a contratação do Suárez, sem o Suárez,
tem negociação do Mas Suárez. fala que o Messi que Falasse do deu Messi, a. se falasse do Messi hoje, dizia, isso é impossível, quem é que tá falando essa bobagem? Então, tipo, um sonho, tipo, aquele gostinho de será, entendeu? Porque o Suárez era algo, porque depois daquela frustração, de tentar trazer o Cavani e não dar certo, Ah, mas a ali. gente Não, mas falou o ali. assunto, né? Então, para Ali. completar a informação, então ele deu essa entrevista e agora ele está realmente vendo aquilo que ele disse na entrevista, sentindo que as negociações são no sentido de manter o jogador e tratar de uma forma diferente essa questão de não utilizar ele, poupar mais o Luiz Soares, né, por aquela questão No do jogo joelho, agora ele vai ser que ele poupado, né? permaneça, exatamente, e que ele permaneça até o final do ano. Agora a questão é manter o Luiz Soares até o final do ano. Mas aí tem Está aquela muito questão. difícil, pelas informações, Guilherme, está muito difícil, quase que sendo descartada a possibilidade do Luiz Soares cumprir o seu contrato até 2024. Mas aí ele queria disputar a Libertadores. Foi por isso que ele supostamente escolheu o Grêmio, né? E nesse momento o Grêmio está na Libertadores. Se vai seguir, eu não sei. Se o Grêmio vai disputar o título com o Botafogo, e se o Então Botafogo aumentaria mais ainda a carga, né? Seria um brasileiro, for, Copa do Brasil, Libertadores. se o Botafogo, enfim, não sabemos nem se o Botafogo vai ser campeão, se vai aguentar as maratonas. Ainda acho que o Campeonato Brasileiro vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, mas é o outro assunto para um outro vídeo, né? Então, tá, mas é o seguinte, voltando ao Luizito Soares. A opinião de todo mundo em relação a isso. Né? Sim, mas o Luizito Soares é o seguinte. O Luizito Soares, a gente não pode. O primeiro que o caso do Cavani foi aquela questão de que eu sempre falo que eu não gosto e quem me acompanha nos trabalhos e no dia a dia, né, que eu canso de falar isso, é aquela pressa do jornalista e do jornalismo de querer dar notícia primeiro. Não, mas isso aí é uma Né? outra coisa. Ele tentou o jogador, não conseguiu, entendeu? Então aí Mas ficou quem aquela confirma isso? Soares. Não, foi confirmado. O Grêmio tentou o Luiz Soares, mas não conseguiu. Né? Mas aí o erro da informação não foi O Cavani, no caso, né? o Cavani que o erro da informação foi que teve um jornalista argentino, né, uruguaio, gravou que o Grêmio contratou o jogador. Agora, que o Grêmio estava Não, o tentando trazer Grêmio o jogador, isso consultou. procede. Não, o Grêmio consultou. E dependendo das condições, queria efetivar a contratação. Que nem fez com o Tentou, Messi. O Grêmio queria um jogador. consultou para ver o Messi, né? Não foi uma, Que o Messi queria. o Cavani foi uma consulta. O Messi, simplesmente, o dirigente do Grêmio, não sei se foi o Paulo Calef, ou até mesmo o presidente do Grêmio, falou para o Soares que, numa eventual negociação, ele disse: olha, o Messi querendo jogar aqui, voltar para a América do Sul, nós estamos aí. Pois, Não, mas aí é diferente. O Messi. Agora, o Grêmio fez exatamente mais ou menos o que o Inter Miami fez agora com o Luiz Soares. Uma sondagem para ver se existia a possibilidade. E acabou não acontecendo. O erro não foi esse. O erro foi uma notícia, um jornalista, não sei se foi Uruguai ou Argentina, Uruguai, não me fala a memória na época, gravando o Cavani no Grêmio. Mas aí que tá errado, porque não agora, adianta. O Grêmio sondou e procurou saber sobre o jogador para tentar contratar um jogador, é verdadeiro. Mas sondar é uma coisa. Chegar e de fato fazer uma oferta foi diferente, porque o Grêmio não fez uma oferta. O Grêmio sondou, segundo fontes do Grêmio, né? O Grêmio sondou o jogador e viu que o valor não era possível naquela época, diferentemente de agora, que conseguiu investidores, né? O salário do Soares não é pago pelo Grêmio. O Grêmio ganha com o merchan. Não paga uma boa porcentagem. Com a sociedade, mas é muito pequeno. O Grêmio não perde, o Grêmio não arca com outro ponto. Então, com gastos. Como falou o Renato também na entrevista, envolve muita coisa. Então, para o rompimento do contrato,
Luiz Soares sair meio que de imediato ou ficar até o final do ano e não cumprir até o final do contrato, tem várias partes envolvidas. Tá? Eu dei a minha opinião, falei logo quando começou isso no canal, e eu disse, o futebol ele é muito dinâmico. Né? Você achou, não, o Luiz Soares disse que cumpriria o seu contrato, ficaria no Grêmio, beleza, né? Mas o futebol ele é muito dinâmico, e veio então todos esses fatos, e eu até cheguei a questionar, será que ele estaria forçando uma saída? Está querendo realmente sair? Eu não duvido. Sabe? Eu não duvido mais disso. Forçando uma saída para jogar no Inter Miami junto com o Messi. Eu não descarto isso. Ou aquela, desculpa interromper, mas ou aquela questão, né? Ele vai dizer que vai se aposentar, daí chega dezembro, se aposenta, daí dá 6 meses ele volta e, vou jogar com o Messi. Eu não acredito. Eu acho que depois que eu não sei. No jogo, e eu acho que a estratégia dele viu que não ia ficar legal para ele. Ia dar uma de. Vamos combinar, se ele fizesse isso aí, ia dar uma de Vitor Pereira. E a aposentadoria, daqui a pouco aparecer lá jogando no Inter Miami. Não ia pegar legal para ele. Então, eu acho que ele está se concentrando na lesão, de não aguentar, e dizer que no futebol brasileiro, da forma competitiva, o nível competitivo, uma maratona. Mas ele sabia. Para ele sabia, mas ele tentou. Enfim, então fica aí esse questionamento. A novela Soares segue aí, e como disse o Renato, né? Esperando um final feliz e que o Grêmio consiga continuar com esse jogador que está fazendo toda a diferença. Eu digo que eu me atrevo a dizer que o Luizito Soares é Luizito Soares mais 10. Sim, isso óbvio. O Luizito Soares, o time do Grêmio perde 50%. Perde em qualidade. Não, perde até mais. 70%. Perde a sua referência técnica e o seu capitão. Porque na verdade, quando o Kahneman não tá, né? Mas é que é o seguinte. Né? Mas quando, que nem eu falei, ele é muito inteligente. O Luizito, ele sabe o que fazer com a bola sem antes chegar na bola. Né? Isso é um exemplo do passe que ele deu. Ele praticamente deu um passe com a mão, né? Pro Vila Sante ali fazer o gol. E o gol que ele fez também depois, né? Então ele é um jogador que tem muita qualidade técnica e que hoje o Luizito não joga e o Grêmio perde muito, né? É uma coisa que não bate muito, né? Sabe, o Renato chegou a comentar também que ele é muito fominha, não quer ficar de fora, é um jogador competitivo, mas ele tá falando que tá com dor e não tá suportando, mas tá jogando, é o terceiro jogador com mais jogos, mais atuações em 2023. Eu acho que agora ele já até virou segundo, porque o Bruno Alves, se eu não me engano, não jogou contra o Curitiba. Ele joga praticamente quase todos os jogos os 90 minutos. Mas aquela questão é que o Grêmio, por exemplo, agora ele vai jogar contra o Bahia na Ponte Nova e o Soares não vai jogar. Agora já estourou. Esse é o problema. E aí agora que o Grêmio vai começar a fazer isso. Aí ele vai jogar agora contra o Bahia na Copa do Brasil também, que vai ser a overdose de Bahia. E depois tem o Botafogo, né? Que aí é jogo de 6 pontos. Apesar de ser 3 pontos, é 6 pontos. E o Botafogo tá vindo num nível muito forte, né? O jogo contra o Palmeiras foi um exemplo disso. E aí tem que ver como é que vai ser o Luizito. Eu ainda acho que. Não sei. Ainda a gente vai descobrir algumas coisas. Eu acho que fica até o final do ano, cumpre o contrato ou vai acabar saindo? Eu acho que ele talvez anuncie em janeiro que ou que vai dar uma pausa, ou que vai acabar indo jogar com o Messi, porque é o melhor amigo dele. E a gente às vezes escolhe estar onde a gente se sente. Não que ele não se sinta bem, né? Mas o Messi é o melhor amigo dele. E ele quer encerrar a carreira, digamos assim, ao lado do Messi. Então não vai me surpreender, não vou ficar, oh meu Deus, que surpresa. Eu ainda acho que. A gente tá falando sobre isso, né? Que talvez seja uma válvula de escape pro Luizito. O que seria uma pena pro Grêmio. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Eu acho que dia 1º de janeiro vai vir a definição sobre o Luizito Soares. Eu acho que ele fica uma negociação bem difícil, como eu falei, envolve várias partes.
mas eu acho que ele fica até o final do ano. Não vai cumprir o contrato. É porque o contrato dele termina dia 24, no ano que vem, né? Então, não, supostamente ele. 2024, não tem. Então já aí 1 ano e meio. Estaria, Mas a então, gente tá em no final do ano. 2023. Então 1 ele ano e vai meio. dizer, No final do então ano ele. e mais um ano, né? Então ele não Sim, mas cumpriria. ele vai Eu dizer acho que ele não que, vai cumprir. Não vai cumprir já tá no até o fim, final do ano. já tá no fim Agora do não meu está descartado, contrato. não duvido nada. Mas eu acho que vai ficar. Até para. Porque, querendo ou não, ele quer sair numa boa, ele não quer sair de qualquer jeito, não. Isso, para mim, tá meio claro isso. E uma negociação muito difícil, que envolve várias partes, novamente. O Renato falou muitas vezes isso na entrevista. Mas eu estou apostando aí ele ficando até o final do ano. Mas e aí? Nós queremos o seu comentário a respeito sobre o Luizito Soares. Ele fica, cumpre o contrato no Grêmio, fica só até o final do ano ou já vai sair logo? Comenta aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, gostando do vídeo. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal, não paga nada e dá essa moral pro Review Esporte. Aqui tem opinião. Forte abraço. Valeu, Lilian. Valeu, gurizada. Valeu, até a próxima. Valeu.